Essa já é a nossa terceira mensagem sobre o livro de Eclesiastes. É óbvio que não vamos pregar o livro inteiro, mas vamos trazer algumas pinceladas básicas da ideia que o autor tem neste livro. Qual que é o seu propósito, o que ele está querendo dizer para os seus súditos naquela grande assembleia que a gente chama no Antigo Testamento de Carral. Carral significa Assembleia dos Judeus. No grego, a palavra Carral significa eclesia. Eclésia, igreja. É um ajuntamento no grego para que os cidadãos de Atenas, sobretudo, se reunissem para ouvir as diretrizes da nova gestão, plano do ano. Então, geralmente, os gregos convocavam os seus cidadãos. Quando eu falo cidadão, não é todo mundo não, tá, gente? Já falei quem eram os cidadãos dos gregos, né? Eram os aristocratas, os nobres, os filósofos e os grandes generais. A democracia grega é como a nossa democracia, muito relativa. Não era todo mundo assim. Depois, essa ideia de democracia, ela foi se estendendo, ela cresceu e chegou nas dimensões que temos hoje. Quero dizer, a título de informação, que a democracia não é um sistema de governo perfeito, mas é o melhor que temos até hoje. Se houver algum grego do mundo que quiser inventar um sistema melhor de governo, tudo bem, estamos aqui. Mas não há, é o que temos por hoje, é o que temos por almoço. Se é isso que temos, vamos comer, vamos nos alimentar, vamos tirar o que tem de melhor nesta comida que a gente chama de democracia, né? Então, democracia, lá na antiga Grécia tinha esse sentido. Entre os hebreus não, era a congregação solene de todos os hebreus. Vocês veem, por exemplo, na festa da Páscoa, era uma igreja, era uma convocação dos hebreus a virem de todas as partes da Palestina e até fora da Palestina, para que estivessem naqueles dias ali em Jerusalém, comemorando a grande congregação do povo de Deus. Poderíamos dizer de uma forma indireta que aquilo era uma festa democrática, melhorando, uma festa teocrática, era uma festa de adoração a Deus. Falando em teocracia, é um tempo de falar de política, acho que o pastor tem que orientar, o pastor tem que dar direções gerais. Teocracia nunca deu certo, nunca deu, não por causa do Teo, Deus, por causa do Kratos, a humanidade. Eles não aceitam o governo de Deus. O homem normalmente não aceita o governo de Deus. Vocês lembram que até o tempo de Samuel, Deus tentou fazer uma teocracia em Israel, não conseguiu. Eles chegaram perto de Samuel e disseram: nós queremos um rei como os outros povos. E aí Samuel chegou diante de Deus e diz: olha, esse povo não gosta de mim. Quantos anos eu servi este povo, fui profeta, sacerdote, aliás, o maior de todos. Eles não gostam de mim. Sabe o que Deus disse para Samuel? Não fica triste não, menino. Eles não gostam de mim. Eles não rejeitaram você, eles rejeitaram a mim. Agora vocês entendem porque teocracia nunca deu certo. Agora Deus usa, né, homens na monarquia ou em formas de governos diferentes, para que ele traga assim indiretamente a sua justiça, indiretamente o seu juízo, indiretamente as suas leis, indiretamente o seu poder. Então, não se iludam com teocracia. O Brasil é de Jesus coisa nenhuma. Jesus não é dono desse sistema, ele é dono do mundo. Ele governa o mundo através de homens. Eu não estou dizendo que a gente não deve orar por avivamento, não é isso não. Eu não estou dizendo que a gente não deve buscar a Deus, orar pela pátria, mas nunca, nem Israel foi de Javé ou de Jeová, nem Israel, ainda mais o Brasil, que é uma mistura de religião cristã com religião
de raiz afro, kardecista. Nós somos religiosos ecléticos, misturados. Nós somos uma mistura de sangue, e a gente tem essas características engraçadas, e a gente acha estranho, às vezes, aquelas pessoas, num ano, estarem na missa da igreja lá de Salvador, de repente as mesmas pessoas estão com aquelas roupas de candomblé, lavando as escadas, as mesmas pessoas. Dá para entender? Não existe teocracia. O governo teocrático só vai ser no milênio, quando Jesus voltar a reinar sobre a terra. Aí eu quero ver um governo teocrático. Aí haverá teocracia de fato, porque ele reinará com força e poder, e pisará as nações com seus pés de ferro, e então haverá paz nesse período da história sobre a terra. Eu estou falando isso porque a gente está entrando numa fase politizada. O ano que vem ainda mais. Eu não gostaria que fizéssemos como fizemos na última eleição, nos nossos meios de comunicação, nas nossas mídias, fica lançando essas coisas. Cria um grupo particular. Se você quer encher a cabeça do lado esquerdo, do lado direito, cria um grupo particular. Mas a igreja é outra coisa. A igreja é a congregação do Rei Jesus. Jesus não é aquele que vai alimentar os pobres, é aquele que vai salvar os pobres. Jesus não é aquele que é mito, Jesus é Deus. Então nós temos que ter essa ideia cristã. Isso não quer dizer que nós não somos seres politizados. E como eu gosto de política, sou de família de políticos, mas eu estou falando já desde antemão, para que a gente não tenha esses incômodos, essas tristezas que eu tive na eleição passada, de perder irmãs e irmãos que não gostam mais de mim, porque acharam que eu era de um lado ou de outro. Na verdade eu sou do lado onde o cristianismo tem mais liberdade de ser pregado, porque o meu rei é Jesus. Eu não tenho lado. Eu quero saber como é que eu posso falar de Jesus. Em que sistema de governo eu tenho mais liberdade? Ou eu vou ter lá na China ou no Brasil? Ou vou ter no Irã ou no Brasil? É fácil notar. O que pesa para mim é o cristianismo. Como eu posso transeminar a mensagem cristã? Qual o sistema de governo? No Brasil, nós temos uma coisa viciante, muito errada. Nós votamos em pessoas, nós não votamos em ideias, porque o brasileiro não tem ideia, nenhum candidato tem ideia. Se você pegar uma ideia de um partido e de outro, vai ser igualzinho. Então, nós temos esse país pobre politicamente falando, porque nós não votamos em ideias, nós não votamos em princípios, não votamos, nós votamos em pessoas, votamos em caudilhos, votamos em salvadores da pátria, pobre pátria brasileira. Nós somos cristãos, nós temos um outro modo de enxergar a vida. Muito bem. O ano que vem eu quero falar mais um pouquinho, cada domingo, falando um pouco sobre essas coisas, para que o pastor vá pastoreando e direcionando a igreja, não para deixar a igreja obtusa, que não pensa, que não raciocina, que não critica, que não levanta conceitos, não, mas deixar uma igreja cristã em meio, num mundo de crise como nós vivemos, nós tomarmos atitudes cristãs, cujo motivo principal da nossa motivação política seja a glória de Jesus e o espalhamento do Evangelho. Se você colocar isso como princípio, garanto, você não vai errar, garanto. Muito bem, a nossa pregação de hoje é a quarta pregação, está no capítulo 11, versículo 6 do livro de Eclesiastes. Então eu disse que não estou fazendo uma exposição exaustiva de Eclesiastes, de jeito nenhum. Eu quero apenas pensar algumas verdades e alguns direcionamentos, alguns princípios
que Salomão deixa aqui nesse livro. Quero dizer que nessa volta de Eclesiastes, Salomão já tinha voltado para Deus. Ele passou uma fase muito abençoada, depois desceu profundamente, e agora nessa fase, já velho e cansado, ele volta para Deus e escreve o livro de Eclesiastes. Quero dizer que, se colocássemos como uma linha, a linha total do livro, da vida de Salomão, seria Provérbios. Essa foi a maior parte da vida de Salomão. Se pudermos colocar um ponto nessa linha, Eclesiastes, que se torna então apenas um ponto nesse livro. Mas é interessante a vida de Salomão, muito interessante. Salomão foi um homem que tinha tudo na mão. Leia o capítulo 2 de Eclesiastes, vocês vão ver o que esse cara tinha na vida, na cabeça, no cérebro, no cofre, no banco, na família, na casa, e não aproveitou quase nada. Eclesiastes capítulo 11, versículo 6. Semeia pela manhã a tua semente, e à tarde não repouses a mão, porque não sabes qual prosperará, se esta, se aquela, ou se ambas igualmente. Nota que isso aqui é um tipo de aforismo. Aforismos são verdades que a gente coloca em frases, tá? Isso aqui é um tipo de aforismo. Provérbios é um livro cheio de aforismos. São frases definidas. Começa e termina com uma ideia completa. Tem um princípio, um meio e um fim, numa só frase. Provérbios é escrito por aforismos, por frases. Esse aqui é um tipo de aforismo que ele coloca aqui em Eclesiastes. Por isso que é uma das razões porque a gente acha que foi Salomão que escreveu esse livro, por causa do estilo de aforismo que ele faz, não é? São frases pequenas que contêm toda uma ideia. Chama-se aforismo, tá bom? Se vocês lerem Nietzsche, o grande pensador moderno, o grande pensador pessimista, existencialista, maluco, insano, vocês vão ver que ele escreve só através de aforismos. É uma maneira muito inteligente de escrever, porque nós temos que ter uma ideia muito sincopada, temos que ter uma ideia muito fechada. Numa pequena frase, você coloca tudo o que você quer. Salomão era assim, era um grande pensador. Então ele diz aqui no versículo 6: semeia pela manhã a tua semente, e à tarde não repouse a mão, porque não sabes qual prosperará, se esta, se aquela, ou se igualmente todas prosperarão. Aqui ele está colocando o verdadeiro sentido da vida. Nós não sabemos o que fazemos, ou qual será a colheita das nossas palavras no futuro. Não sabemos quais as consequências das nossas decisões no futuro. Como diz uma música aqui do Brasil, do cancioneiro popular, a vida tem suas escolhas, e a gente não sabe o que vai acontecer, o que será no outro dia. Salomão estava dizendo que você tem que fazer o que você tem que fazer, faça o melhor que você pode da sua vida, que você não sabe nada do futuro. Você não pode decidir nada do futuro. Por isso, este livro é pessimista, diferente de Provérbios. Talvez tenha alguma pessoa nova aqui dizendo: poxa, a Bíblia é assim? Não, essa já é a minha quarta pregação. Ele está dizendo que a vida do homem debaixo do sol são decisões que ele tem que tomar sem se aperceber ou sem precisar qual será o rendimento, o futuro, a colheita, o caminho, em que resultará isso que eu estou fazendo. Salomão está dizendo: pense no que você faz, porque a vida é uma droga. Mesmo se você plantar de manhã, plante à tarde. Se você plantar à tarde, plante de madrugada, porque você não sabe, a chuva cai qualquer hora, o sol cai qualquer hora. As pessoas são assim, elas são diferentes, elas estão te amando, outro dia estão te chutando. A vida é assim. Essas pessoas estão te apoiando, depois estão te traindo. Nós estamos cansados de ouvir história assim. Salomão está enxergando a vida só por esse lado. Posso dizer a verdade? Por esse lado, debaixo do sol,
ele tem razão. Salomão está dizendo: planta isso. O contrário de Provérbios. O meu tema aqui dessa noite é no tempo de Deus. Qual que é o tempo de Deus? Eu quero fazer uma contraposição ao que Salomão está falando aqui. Ele está falando que a gente não sabe. Eu estou dizendo que a gente sabe. O que nós temos que fazer na nossa vida tem que ser no tempo de Deus. As nossas escolhas têm que ser feitas no tempo de Deus. Há muitas coisas que nós deveríamos ter escolhido lá no passado, com respeito à vida espiritual, e a gente não fez no tempo de Deus, e então a colheita foi amarga. Eu tenho uma amiga aqui da igreja, pessoa maravilhosa, uma mãe maravilhosa. Eu tenho tido a felicidade de ver o marido dela se aproximando pouco a pouco da igreja. Eu tenho a felicidade, eu percebo isso, o modo como ele se aproxima, o modo como ele me enxerga, eu o vejo sempre. Não, ele não vem na igreja praticamente, mas é uma forma maravilhosa. E ela disse o seguinte, alguns 3 anos atrás: pastor, eu não posso trazer meus filhos na igreja todo domingo, porque o meu marido cria outras atividades de Deus para eles, para que eles não venham, outras atividades até religiosas, para que eles não venham, outras atividades lúdicas, para que eles não venham. Pastor, eu tive a oportunidade de casar com um homem crente, e o senhor se lembra disso há muitos anos atrás, e eu não casei. Na época em que ela deveria fazer a escolha de Deus, no tempo de Deus, não fez. É possível que por misericórdia este rapaz, excelente rapaz, venha a se converter, mas isto é uma atipia, isto é fora do tempo original de Deus. Deus tem uma bênção original para nós, no seu tempo. Então, se Ele está te dando esta bênção, pegue, tome, use, usufrua, enxugue, sugue tudo que Deus tem te dado. Porque quando nós fazemos as coisas até boas, como a minha amiga que traz os filhos para a escola dominical, eles são assíduos à escola dominical, são partícipes agora, mais do que nunca, porque o marido tem aberto a mão. Ela perdeu quanto tempo na sua vida até chegar aqui? Porque ela não aproveitou, deixa eu falar, não sugou Deus no seu tempo. Agora, por misericórdia, Deus está dizendo: você é minha, seus filhos são meus, e pode ser que eu converta o coração do seu marido. Olha o que eu estou usando, pode ser, porque pode ser mesmo. Deus não está preso a nenhuma coisa, nem o seu alvitre, nem a sua liberdade de escolher o seu povo. É possível que Deus tenha misericórdia dele, mas ela não aproveitou o tempo de Deus. Ela está aproveitando agora um tempo que Deus tem dado para ela. Quando ela era mais moça e casasse, ela seria usada por Deus. Escutem o que eu estou falando, como ela é agora. Ela teria sido usada por Deus. Preste atenção no que eu vou falar agora. Agora Deus está usando ela. Deu para entender? E Salomão está chamando a atenção desse povo para ter uma vida no tempo de Deus, uma vida mais simples, uma vida mais reverente, uma vida mais humilde, uma vida mais sábia, uma vida mais profunda, que faz escolhas baseadas não na emoção, que planta no tempo de Deus e não no seu tempo. Eu imagino quanta emoção e quanta energia essa linda senhora tem gasto durante o tempo para chegar aqui. Ela poderia dar muito mais para Deus. A frutescência do seu plantio, os frutos da sua colheita poderiam ser muito maiores. Vou trazer um exemplo de infantil. Você tem um copo,
de 50 ml, outro copo de 300 ml. Os dois estão cheios, absolutamente cheios. Mas qual que tem mais conteúdo? O máximo que ela vai poder chegar, quando ela estiver transbordando, ela está deste tanto. Tem gente que é assim, por isso que muitos cristãos antigos e outros novos se alegram com tanta pouca coisa, porque não sabem falar no tempo de Deus, não sabem pensar no tempo de Deus a partir dos conceitos de Deus, não sabem agir no tempo de Deus, não sabem reagir no tempo de Deus, e colhe, como diz Paulo aos Gálatas, colhe tempestade, até que a tempestade passe. Houve uma avaria muito grande na sua casa, na sua vida, no seu coração, na sua história, nos seus sentimentos, nas suas escolhas. Você não pode escolher muitas coisas mais depois, você não pode falar muitas coisas mais depois, você não pode decidir muitas coisas mais depois, porque escolheu fora do tempo. Deus está dizendo que Deus tem um tempo próprio, tudo no tempo de Deus. Salomão estava dizendo esta coisa, e isso é muito certo. As nossas escolhas, as nossas prioridades, guardem, nossas escolhas, nossas prioridades deixam legados. Ouviram? Nossas escolhas, nossas prioridades deixam legados. Às vezes legados maravilhosos, através dos quais centenas de pessoas pisarão nos mesmos passos, ou então legados terríveis, mulher abandonada, marido desamado, filhos desencaminhados, netos perdidos, igreja enfraquecida, porque queira ou não, a nossa vida como cristã, ela deixa legados, marcas, pegadas, pisadas, onde muitos irão passar, para o bem ou para o mal. Nós devemos fazer as escolhas, as nossas decisões, as nossas prioridades, através da palavra de Deus, da sabedoria de Deus, da simplicidade, da humildade, da cristianidade, da espiritualidade verdadeira. Eu não estou falando que a gente tem que ser um babaca, uma babaca, não é isso não. É gente que influencia, gente que faz brilhar na sociedade, gente que atrai os outros para que eles conheçam Jesus Cristo. Se vocês olharem a vida do seu Senhor e do nosso Senhor, vocês vão perceber o que é fazer as coisas no tempo de Deus. Quantas vezes vocês ouviram Jesus falar nos evangelhos? Ainda não é chegada a minha hora. Ainda não é chegada a minha hora. Nesse mundo atropelado, nesse turbilhão rodante, louco da vida, a gente não para avaliar o que temos deixado como legado para a nossa história, legado para a nossa família, o legado que deixamos para a igreja. Eu tenho aqui nessa igreja legados maravilhosos, pisadas maravilhosas nas quais eu piso até hoje. As coisas acontecem assim, quando são feitas, faladas, vividas, reagidas no tempo de Deus. O que Salomão está dizendo é o seguinte: você pode plantar em qualquer tempo, se for tempo de Deus. Se for o tempo de Deus, não importa se haja muita chuva, se haja muita sequidão, plante. A Bíblia diz: os que semeiam com lágrimas, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes.
Havia um governo aqui, passado, ele chamava-se João Figueiredo. Eu não estou entrando nos méritos políticos, outra vez, tem que falar isso todas as vezes. Havia um ditado que ele lançou o seguinte: plante que o João garante. Pode jogar em qualquer tempo, faça o que você quiser, eu garanto. Esse é o tempo de Deus, esse é o tempo que Deus está chamando para plantar. Plante que Jesus garante. Jogue a sua semente, mesmo que não tenha nenhuma esperança de chuva, mesmo que esteja como o tempo de Elias, só uma palma de mão de nuvem no céu. Jogue a semente, ela vai cair naquele chão cálido, naquela areia tórrida, erodida. Lance a semente, porque de repente, Deus vai fazer chover. É isso que Salomão está nos ensinando sobre o tempo. Semana passada eu falei sobre o tempo, numa outra perspectiva. Agora eu estou falando no tempo, não dentro da perspectiva filosófica, mas no tempo da ação, do trabalho, do plantio, de crer que Deus vai fazer brotar a sua semente. Sabe o que é legal? Volto à minha amiga. Ela perdeu muito tempo, confesso, e ela também confessou. Mas ela está aproveitando o tempo dela agora como nunca. É como se ela estivesse redimindo o tempo, como se ela estivesse se perdoando a si mesma, porque não fez o tempo de Deus, fazendo as coisas em alta frequência, em alta performance. E a gente percebe que com muita dor ainda, ela está conseguindo trazer as crianças, o marido simpatizando com o Evangelho, depois de muita solidão, de muito abandono, vendo a igreja cantando, ela sabe que é isso, ela não estava aqui. O pastor pregando, ela não estava aqui. Mas o que eu acho legal em Deus é que, sejam quais forem as circunstâncias, o Deus é o Deus do recomeço. Ele não vai começar numa dimensão de 300 ml, mas Ele pode proporcionar em grandes medidas, copos e mais copos de 50 ml. Nunca mais ela será a mesma pessoa, isso não. Mas ela pode ser muito melhor por causa da dor, por causa da perda, por causa do sofrimento, por causa do abandono, por causa do desprezo. As nossas ações, as nossas atitudes, as nossas sementes, elas devem ser plantadas de uma forma muito simples. Deus, o que eu estou plantando está debaixo do teu controle. O Senhor vai controlar a minha vida. Tenho conversado com um empresário aqui da igreja, e ele andou muito longe de Deus. Eu disse para ele o seguinte: sabe o problema? Que Deus era seu empregado. O modo como você orava, você queria usar Deus. Vamos trocar isso? Você quer ser usado por Ele. Eu quero que você chegue na sua casa com a sua esposa e faça um documento, passando tudo para Deus, dizendo: Deus, daqui para frente nós somos seus empregados. Deus, nós queremos fazer o melhor. Eu não estou contando grandeza. A sua vida em 2 meses, uma revolução não só espiritual, uma revolução econômica, uma revolução espiritual, porque Ele mudou o jeito de entender o tempo, de plantar o tempo no tempo de Deus, de plantar a semente no tempo de Deus. O grande Salomão, grande em Provérbios, dizia: lança o teu pão sobre as águas, e que depois de muito tempo você vai encontrá-lo em dobro. Lança o teu pão sobre as águas, que depois de muito tempo você vai encontrá-lo em dobro. Vou contar uma história de pescador, mas é verdade. Eu,
quando ia muito no sítio do meu sogro, eu passava as férias inteiras na beira do rio. Eu era tão fanático com pescaria, que eu fazia um buraco no barranco, colocava madeira e colocava uma costela de boi para assar lá o dia inteiro. Chegava às 5 da manhã, 13 horas, 14 horas, eu começava a comer a costela e continuava a pescar. Mas o interessante não era isso. É que quando eu ia pescar, eu tinha muitos peixes grandes, eu gostava de pescar lambari, que eu gosto de pescar, comer peixe pequeno. Eu lançava alguns pedaços de pão na água, era um remanso, tinha uma corrente, um remanso na beira daquele rio, lá no sítio do meu sogro, e eu ficava vendo o remanso rodando, porque o remanso é assim. E daqui um pouquinho, aquele pão pequenininho que eu lançava, ele estava cheio. O mesmo pão, o mesmo rio, mas ele estava muito mais volumoso. Ele abarcava uma área muito maior para a atração dos peixes. Salomão está falando isso. Lance o teu pão sobre as águas, lance pela fé em Deus, pela confiança que o Senhor vai fazer isso crescer. Deve ser um fermento da graça do Evangelho. Plante, que Jesus garante. Cícero, mas eu tenho plantado há quanto tempo? Plante. Plante no tempo de Deus. Plante agora, a oportunidade que Deus está dando. Não espera melhorar amanhã, não. O que você está esperando? O que você está esperando mudar a sua vida como marido, como esposa, como profissional? O que você está esperando como irmão? O que você está esperando da sua vida? Plante agora, plante no tempo de Deus. Ele vai fazer alargar as suas tendas, o alcance das suas palavras, das suas atitudes, o alcance da sua vida, do legado que você vai deixar, vai estar muito mais alargado, amplificado. A ressonância da sua história será muito maior. Faça isso. Plante em nome de Jesus. Jesus disse que o semeador saiu para semear. Não fala que o tempo estava ruim, que o tempo estava bom. Não falou. Ele saiu para semear e plantou, às vezes no meio de pedra, às vezes num caminho cheio de passarinhos, mas ele plantou e ele achou o lugar certo, e aquilo gerou riquezas tremendas. Quando você sair para semear amanhã, saia como este semeador, saia pela fé. O semeador não sabia o que ia encontrar, as dificuldades que ele ia encontrar num campo, naquele tempo tão difícil, naquela vida campesina, com uma terra tão tórrida, tão árida, tão erodida. Ele não sabia o que ia encontrar, mas ele saiu pela fé a semear. Jesus só disse: o semeador saiu a semear. Acorde amanhã pensando nisso. Senhor Jesus, eu saí para semear pela fé no teu tempo. Isso ele faz. Faça um documento amanhã cedo e diga: Senhor, eu não sei o que eu vou encontrar hoje, mas toda semente que eu colocar na terra, seja para a tua glória, ela possa florir, e que com isso eu possa deixar um legado, uma história, uma vida que não morre. De vez em quando eu estou citando irmãos aqui da igreja, já viram? Sabe por quê? Porque jamais morre aquele que no coração dos vivos vive. Esse é o grande legado da nossa fé, o grande legado da nossa espiritualidade. A razão segunda por passarmos aqui nesse mundo, a primeira é para a glória dele, a segunda é deixarmos vida no coração daqueles que têm vida, viverem mais, e vida no coração daqueles que estão morrendo, porque jamais morre aquele que no coração dos vivos vive. Essa é a sua história. Se você deixar este legado, você pode morrer em paz. Em paz. Eu já andei com muitas andanças nesse mundo, e um dia encontrei uma senhora, eu não a reconheci, porque muitos anos depois: pastor,
o senhor lembra do meu casamento? Não, não lembro. Ela chama Regina, uma mulher linda. Ela diz, o senhor salvou o meu casamento. Eu falei, eu salvei? Não, eu estou brincando. O senhor me levou o meu casamento a uma outra história. Ela tem filhos agora, formados, moços casados e que têm filhos, ela é avó. Vocês já imaginaram o que vale a vida? Eu não estou contando isso para a minha glória. Eu estou contando isso porque a nossa vida pode produzir vida. Não só produzir dinheiro, que é uma grande bênção. Não só produzir ideias, que é uma grande bênção. Vocês sabem o tanto que eu gosto de pensar. Às vezes meio burrinho, o Tico e o Teco, meus dois neurônios ficam brigando, mas eu gosto de pensar. Mas usando essas coisas para produzir vida, para produzir história, para produzir um legado de fé, de honra à família, ao ser humano e de glória para Deus. Mesmo que você tenha plantado errado, num tempo errado, e plantou coisas boas, não foram coisas ruins, mas o tempo estava errado. A gente tem que fazer as coisas no tempo de Deus, como diz aqui Salomão nesta passagem. Plantar as coisas como Deus quer que elas sejam plantadas. Deus, o meu plantio está nas tuas mãos. O Senhor vai fazer florir ou não. Lance a semente. Lance o pão sobre as águas. Faça uma experiência. Coloque Deus no seu negócio, como eu fiz com aquele amigo empresário. Coloque Deus no seu negócio, você vai ver que tempo diferente. Coloque Deus no seu trabalho. Coloque Deus nas suas finanças. Coloque Deus nos seus relacionamentos pessoais, interpessoais. Coloque Deus nos seus relacionamentos intrapessoais. Você vai ver. Isso não é uma promessa vazia. É uma promessa cujas realidades espirituais e cujas promessas todas têm em Jesus, como diz Paulo, o sim. O sim. Jesus tinha muitas coisas para dizer aos seus discípulos. Lembra no texto de João? Ele poderia dizer sim. Ele poderia falar do átomo? Sim. Ele poderia falar de César? Ele poderia falar do Apocalipse? Sim. Ele poderia falar do martírio dos pais da igreja? Sim. Ele poderia falar de morte de milhares de chineses crentes? Sim. Sabe o que ele falou? Eu gostaria de falar, mas eu não posso, porque vocês não podem suportar. Há um tempo certo de Deus falar coisas profundas ao nosso coração, mas nós temos que ter ouvidos para ouvir, olhos para ver, boca para falar, mãos para agir. Eu gostaria, mas vai chegar um tempo, quando o Espírito vier, Ele vai vos conduzir a toda verdade, porque Ele não falará de si mesmo, não é a missão do Espírito falar dele. Ele fará tudo aquilo que ouviu de mim. Que o Espírito Santo de Deus encha o seu coração de unção e graça, encha a sua mente de luz, encha o seu cérebro de inteligência espiritual, para que você perceba Deus e use o tempo dele, que ainda há tempo para você, para alguma coisa. Um tempo ainda primevo, um tempo ainda primário, um tempo ainda novo. Pode ser que Deus faça uma grande reengenharia na sua vida, uma grande reciclagem na sua vida, mas deixa Deus fazer no seu tempo. Para que você seja um vaso, um copo original, grande, e Deus vai enchendo com as suas cachoeiras de graça, com as suas catadupas divinas, e vai enchendo, e a sua vida seja cheia da sabedoria de Deus, cheia do Espírito,
cheia de decisões que mudam não só a sua vida, mas a vida dos outros, que abençoe a vida dos outros. Eu gostaria de falar um monte de coisa para vocês, Jesus disse, mas eu não posso. Vocês são ainda muito jovens, mas o Espírito vai vir, e Ele veio, agora não tem desculpa mais. Ele quer falar à sua mente, à sua história, ao seu coração, aos seus afetos. Ele quer falar, e Ele fala. O Espírito de Deus é um Espírito do Deus vivente. Não perca o tempo, plante hoje, porque esse é o tempo de Deus para a sua vida. O que você está plantando agora, por mais que você não pense, você vai colher daqui uns dias, vai colher lá na frente, vai colher na eternidade. O melhor momento, o melhor tempo é o tempo da agora. Lance a semente, chame Deus para ser dono das suas coisas, para administrar o seu tempo. Como diz Paulo em Efésios capítulo 5, remindo o tempo, porque os dias são maus. Chame Deus para fazer parte, para tomar conta, para ter o controle da sua vida. Todas as coisas que você errou e que eu errei, é porque nós fizemos por nossa própria autonomia. Escutem, tudo que erramos, porque nós fizemos pela nossa própria autonomia. Deixa Deus controlar o seu relógio, a sua vida, e você vai colher. Quem sai chorando, gemendo enquanto semeia, voltará com júbilo, com alegria, trazendo seus feixes. Amém? Vamos ficar em pé? Deus Pai, lemos o livro da sabedoria de Salomão, que através dessa vida do vazio, da vaidade, não encontrou nada quando plantou. Aliás, encontrou estações erradas. Deus permita que Tu possas controlar o tempo da nossa semeadura, e por Tua bondade e misericórdia, Senhor, e para a nossa alegria espiritual, possamos deixar balizas de luz, marcas na história da vida, onde muitos pósteres irão pisar, e irão ser abençoados. Dá-nos uma vida farta, Senhor, de sabedoria, uma vida rica de compreensão do homem, de entendimento do Espírito, que nós possamos andar no Espírito e não na carne, e que possamos produzir vida, Senhor, em vidas. Oh Deus, dá-nos o grande contentamento de sermos pessoas biófilas que amam a vida e que gostam de trazer a vida para o mundo. Não nos dê uma vida pequena, porque temos um Deus tão grande. Não nos deixe nos apequenar diante dessa grande lavoura ou desse grande campo no qual temos que semear, querendo ou não, estamos semeando. Oh Deus, que no tempo que semeamos, que seja um tempo aprazível, que seja um tempo aprazado, onde as coisas da nossa alegria nasçam, na nossa história cresçam, e da Tua glória perpetue eternamente. Para a honra de Jesus, o Teu Filho, o grande semeador, é que nós oramos. Amém.